Olá, bem-vindos ao Apollo Resumis. Hoje, acompanharemos passageiros em um trem, que tem sua viagem interrompida, em meio a uma floresta, e o que os impede de seguir viagem, se mostrará como o pior de seus pesadelos. Bem, se você ainda não é um inscrito, se inscreva, deixe seu like, e nos ajude a crescer o canal. O longa se inicia, com Joe em mais um dia de trabalho no trem, que liga duas grandes cidades. Joe acaba de receber a notícia que perdeu a vaga de supervisor para seu colega arrogante, que já muda a rota de trabalho do dia. Joe começa seu expediente, recolhendo os bilhetes dos passageiros, e conhecemos uma das personagens chamada Kate, que havia perdido seu bilhete, mas Joe é gentil com a moça. Já a senhora Jenny e seu marido Jed não gosta tanto assim do rapaz, e em seguida conhecemos Nina, uma adolescente convencida e mimada, e ao lado vemos Adrian, que demonstrará sua verdadeira natureza nessa viagem. Ellen é a colega de trabalho de Joe, e o rapaz está triste por não ter conseguido a vaga de supervisão, e decide chamar Ellen para sair, de uma forma gentil, e o rapaz toma umas desculpas da moça, para não saírem naquela noite, e Joe entende. Pessoas devidamente embarcadas, e o trem começa a andar. Joe adormece, acordando com o abrupto dos freios, pois o trem havia parado. Joe, como responsável, vai averiguar o porquê estavam parados, e ouve o maquinista dizendo que bateram em algo, mas logo retomaram a viagem. Joe vai até os vagões para acalmar os passageiros. Com uma forte chuva do lado de fora, o maquinista sai para averiguar no que havia batido, se deparando com algo escondido na mata, e acaba se tornando o primeiro aperitivo, de uma espécie que estava se alimentando do maquinista, devorando sobre duas patas. Dentro do trem, Joe vai verificar se cada um dos passageiros estavam bem, e eles, estressados pela paralisação do trem, tratam muito mal o rapaz, exigindo irem embora logo. Conhecemos então Matthew e Billy, que são passageiros, e estão pedindo informações a Joe. Joe então se dirige até a cabine, e nota a falta do maquinista, que não responde às suas ligações, e Joe não o vê ao entrar na cabine. Enquanto os passageiros estão ficando mais irritados ainda, Joe então entra em contato com a plataforma, para mandar ajuda, e a resposta, e que a ajuda demorará 4 horas, pois o temporal derrubou muitas árvores. Joe, preocupado com o maquinista, vai avisar os passageiros, que ao saberem da notícia, ficam mais irritados com Joe, até Adrian ter a ideia de irem caminhando até a próxima parada, e todos concordam com isso, mas Joe não quer ir, decidindo seguir o protocolo. Porém, em meio à pressão das pessoas, ele acaba cedendo, e liberando a parte de saída do trem. Eles saem um a um, e já na floresta, eles caminham até começarem a ouvir passos, vindos da floresta em sua direção. Imaginando ser o maquinista, mas os passos ficam mais intensos, e o grupo fica levemente preocupado. Joe pede para elas pararem, e vai averiguar o local seguido por Ellen, encontrando o corpo do maquinista aberto ao meio, e Joe volta com as pessoas rapidamente para o trem, enquanto ouvem uivos vindo da floresta. Todos entram o mais depressa possível, mas o casal de idosos são os últimos a subir, e uma fera agarra a perna da senhora Jenny, deixando todos apavorados. Eles rapidamente buscam fazer os primeiros socorros, enquanto Nina e todos a bordo entram em desespero, ao ouvirem barulhos de garras e uivos, vindos do lado de fora. Os barulhos cessam, e Joe vai novamente ao telefone do trem, tentar pedir ajuda, mas, dessa vez não tem retorno. Billy vai tentar ajudar Joe de alguma maneira, e propõe tentar ligar os motores do trem, e vão procurar uma maneira segura de fazer isso. Jenny e seu marido estão em choque e sofrendo muito, e Adrian diz que ela precisa de um hospital, mas Joe informa que teriam que esperar a ajuda chegar. Todos se perguntam o que era aquilo do lado de fora, e começam a ouvir barulhos vindos de outros vagões do trem, e depois de tomarem fôlego, Joe, Billy e Adrian vão investigar o que seria. Eles acabam encontrando Paul, trancado dentro do banheiro, e se sente aliviado por ter conseguido sair dali. Ao contarem sobre o que vivenciaram, o rapaz se mostra indiferente, e apenas preocupado por ter perdido o ponto de descida do trem. Jenny começa a demonstrar fisicamente que não estava bem, e Nina está muito assustada, vendo a situação da senhora,
Kate vai tentar acalmar a garota, conversando sobre sua filha com ela, e nesse momento, eles voltam a ouvir barulhos novamente, e se colocam em alerta. O telefone de Nina começa a tocar, e ao atender, ela percebe ser sua mãe, mas a garota não consegue ser clara nas palavras, e Adrien avança para pegar o telefone de suas mãos, porém a garota se afasta, dando espaço suficiente para a fera agarrar Nina de uma forma feroz, deixando Kate indignada, enquanto ouvem a garota ser devorada no teto do trem. Discussões começam a serem feitas entre os passageiros, e Jed aumenta o tom de voz, e faz um discurso, para que haja união entre eles, se quiserem sair daquele lugar vivos. Mais calmos, eles buscam formas de bloquearem os principais acessos do trem. O tempo vai passando, e todos vão se ajudando de uma forma melhor. Adrien chama Joe, e fala sobre o quanto é bem-sucedido, e que é assim que a vida funciona nesse mundo, e propõe que se as coisas piorarem, que os dois saiam juntos dali, mas Jenny começa a vomitar os próprios dentes, e todos começam a se preocupar com a mordida infeccionada da senhora. Eles começam a ouvir barulhos atrás do bloqueio, e descobrem que Paul foi ao banheiro, e Joe vai corajosamente alertar o rapaz do perigo que estava correndo, e Adrien decide trancar a porta por precaução. Paul ouve a voz de Joe, mas ao tentar sair, descobre que a porta emperrou, e a fera começa a abrir o teto. Joe tenta a todo custo tirá-lo dali, mas a fera entra primeiro, e faz de Paul seu jantar, chocando Joe, que sai rapidamente dali. Porém, ao chegar à porta, descobre que haviam bloqueado, e implora para que a abrissem, enquanto a monstruosidade chega atrás dele. Adrien tenta fugir e abandonar a todos, mas as portas só se abrem com as chaves que ficam com Joe. Sem saída, Adrien abre o bloqueio no último momento, e Joe consegue entrar, porém, a fera é forte, e começa a quebrar toda a porta, deixando a todos perplexos. Então, um ser com jeito de fera, e traços humanoides invade o lugar, e Joe fica frente a frente com a coisa, mas Helen consegue atingir o lobisomem na barriga, e todos em um impulso de sobrevivência, começam a unir forças, e atacar o monstro, conseguindo assim finalizá-lo. Depois de toda essa adrenalina, eles vão ver o lobisomem de perto, e verificam que ele tinha uma aliança, e que era um ser humano como todos, antes de se tornar um híbrido, e associam a mordida com a transformação, voltando seus olhos a Jenny. Jed conta uma breve história do passado, onde nas montanhas, corpos foram encontrados totalmente destroçados, e que todos haviam pensado que aquilo era somente um boato local, até ver o lobisomem, com seus próprios olhos hoje. Jenny começa a ficar com mais dores, como se estivesse sofrendo uma mutação, e Adrien avisa que Jenny é um deles, e que deveria ser finalizada, partindo assim para cima da senhora, e todos intervêm nocauteando Adrien, e decidem prendê-lo por ser agressivo, e também amarram Jenny por precaução. Billy diz que vai consertar o motor do trem, pois seu pai é mecânico, e o ensinou muita coisa. Todos veem uma esperança de finalmente saírem dali. Billy dá as coordenadas para Joe ligar os motores, assim que ele terminar de consertá-lo, e Matthew vai com Billy para iluminar o lugar, enquanto todos aguardam dentro do trem, e Jenny continua em estado preocupante. Os rapazes estão do lado de fora, e Matthew começa a ouvir uivos ao longe na escura mata, voltando a se preocupar. Billy acha o problema na válvula do motor, e começa a fazer os reparos. Matthew ouve pedidos de socorro dentro da floresta, e sem pensar, começa a adentrar a floresta, indo de encontro à voz, se deparando com Nina ainda viva, e sendo mastigada por outro monstro em uma árvore. Matthew se esforça para correr dali, mas 3 criaturas o cercam, e ele vira o aperitivo de uma família de lobisomens, enquanto todo o trem ouve os gritos do rapaz, e Jenny começa a sua transformação definitiva. Billy consegue rapidamente consertar o trem, e Joe aguarda para saírem dali, mas ao tentar sair, ele vê as criaturas se aproximarem do trem, e consegue se esconder por um instante. Joe avista as criaturas, e Helen decide por o trem para funcionar, deixando o Billy espendurado debaixo do trem. Jenny finalmente se transforma,
e decide fazer de seu marido, seu primeiro alvo. Karen e Adrian tentam fugir, mas Karen é capturada, e Adrian covardemente a chuta para fora do trem. Agora sozinha, ela é encontrada pela criatura, fazendo-a implorar pela vida, mas infelizmente vai de arrasta para cima. O trem perde velocidade e força, e Joe se desespera. Gere finalizado, e Jenny olha para Adrian como próximo alvo, mas é empalada por Joe, que aparece mais uma vez para salvar alguém. As criaturas começam a invadir o trem, e Joe conecta a chave, para abrir a porta e saírem dali, e Adrian se mostra mais uma vez como um mau caráter, ao atacar Joe começando uma briga. Adrian vê a chave na porta, e forma barreiras para deixar Joe e Helen para trás, que percebem isso tarde demais. Adrian foge, deixando-os trancados com as criaturas. Tudo parecia perdido, até Billy surgir com um molotov, e incendeia um dos monstros, e está pronto para sair na mão com a criatura. Joe pega o pé de cabra, e consegue finalmente abrir a porta, mas Billy ao tentar sair, é pego pelas criaturas, e o casal foge ouvindo os gritos do rapaz. Joe e Ellen correm floresta adentro, mas as criaturas continuam os perseguindo, e Joe percebe que não conseguirão sair dali os dois vivos, pois eram muitos lobisomens. Ele se despede de Ellen com um beijo, e grita para a moça partir dali, chamando as criaturas para sair na mão, dando assim chances de Ellen escapar com vida. Joe luta bravamente contra a criatura, e mesmo com toda a valentia, ele é mordido e finalizado, e enquanto agoniza, mais lobos se aproximam de Joe. No fim, vemos a imagem de Helen, chegando em choque a uma estação de trem. Adrian ainda está perambulando pela mata, quando encontra com Joe, que agora está transformado, e finalmente Adrian encontra seu fim. Bem, esse foi nosso resumo, muito obrigado e até a próxima.